para onde uma bússola aponta na Terra? Se vocês já usaram bússola, vocês sabem que ela aponta para o norte, mas é o norte geográfico. Mas a bússola, ela é um equipamento magnético. E, na verdade, na Terra, o norte geográfico, que nem está aqui na figura, o N branco, maiúsculo, representa o norte geográfico, mas se vocês olharem ali, tem um ímã dentro da Terra aqui, e esse ímã representa o campo magnético terrestre, com as linhazinhas amarelas aqui, e no norte geográfico a gente tem o sul magnético. Então a nossa bússola sempre aponta para o sul magnético, que ele se localiza no norte geográfico. O nosso norte magnético fica no sul geográfico. Não exatamente no mesmo lugar, eles não se localizam exatamente no mesmo lugar, como vocês podem ver aqui pelo desenho. O ímã, ele tá meio inclinadinho, assim, né? Tá meio de lado. E ele muda de lugar conforme o tempo passa. Ele mudou, acho que no início do ano ou no final do ano passado. E não é que ele muda absurdamente de lugar, tá? Esse aqui ele tava assim, com a inclinação. E o novo, eu vou desenhar aqui para vocês, acho que vocês conseguem ver. O novo, a nova forma dele, ele não mudou muito, tá? Ele só ele só mudou de inclinação, ele ficou desse jeito aqui. Deixa eu aumentar, botar um marronzão, aumentar a espessura. Então ele ficou desse jeito aqui, ó. Ele era inclinado dessa forma e ele hoje está dessa forma. Ele sempre varia em torno do norte geográfico, mas ele nunca está exatamente no norte geográfico. Ele fazia 450, quase 500 mil anos que não mudava de local. Aí ele mudou ano passado. No que isso interferiu? Quase nada, tá? Se tu não trabalha com georreferenciamento, quase nada. Mas quem faz levantamento topográfico, tipo medir terreno, quem faz o técnico vai ter contato com isso. Quem faz levantamento topográfico, quem faz medidas georreferenciadas, o uso de GPS, todos os GPS tiveram que ser atualizados porque eles são baseados, os GPS são referenciados através do campo magnético terrestre. Os satélites usam o referenciamento do campo magnético terrestre para funcionar. Próxima pergunta seria a pergunta 5. Corrente elétrica pode gerar campo magnético? Sim, esse é o mote do eletromagnetismo. Corrente elétrica gera campo magnético e campo magnético gera corrente elétrica. Quais são os casos que isso ocorre? Defina a equação que para cada um dos casos citados, ao menos 2 casos, e o que é um solenoide. Então, a gente tem, primeira, é a lei das 3 que vão aparecer e a que a gente vai menos usar, que é a lei de Biot-Savart, lei que relaciona aqui, a gente tem o I da corrente elétrica, então quer dizer que corrente elétrica passando em um fio pode gerar campo magnético, e aqui ele mostra a intensidade desse campo magnético a uma certa distância de um determinado ponto. As outras 2 formas que a gente tem é conhecida como a lei de Ampère. A gente tem aqui o campo magnético gerado em um fio a uma determinada distância, né, distância R, e esse campo magnético representado pela letra B. Esse U aqui do torrent é a permeabilidade magnética e o I, corrente elétrica. O campo magnético gerado por uma bobina, o que é uma bobina? É um fio enrolado, tipo isso aqui, ó. A gente pegar um fiozão aqui e enrolar. E a bobina, esse N que tem de diferença entre as 2 equações, esse N representa o número de voltas que tem na bobina. Isso aqui é uma bobina. Tem 600 voltas de um fio de cobre aqui de um lado, mais 600 do outro lado. Ó, 600 voltas, mais 600 voltas, 1.200 voltas. Onde é que vocês podem achar bobinas? Todo motor elétrico tem uma bobina. Daí vocês podem dizer assim, eu nunca vi um motor elétrico. Todo e qualquer equipamento elétrico tem um motor elétrico dentro dele. O mais comum de vocês achar é o de um liquidificador.
E, por último, o que é um solenoide? Solenoide é tipo uma bobina onde os fios estão mais espaçados. Para que ele serve? Ele é usado em acelerador de partículas, para quem um dia a gente vai explicar, mas isso aqui é um solenoide. Ele tem uma formulação um pouco diferente, ó. A equação dele é um pouquinho diferente, que leva em conta a distância entre os fios e o tamanho do solenoide, tá? A gente tem aqui quando o comprimento do solenoide é grande, representado pela letra L, e quando a distância entre as espiras não é tão pequena, que é a diferença entre a bobina e o solenoide é a distância entre os fios, a distância entre as voltas dos fios. Vou dar um pause aqui, para depois eu continuo a partir da questão 6.